Tá, pessoal, a gente falou no último vídeo sobre problemas que têm alterações na fala, né? Não só na fala, mas também na articulação de movimentos para atividades básicas. Então, todas essas questões da afasia, da apraxia, da disartria, dislalia e dislexia, elas são relativas a problemas relacionados ao nervo em que atua para poder possibilitar essa atividade. Então, ele não é uma doença mental em si, mas ele é um problema neurológico. Então, doença mental é quando eu já tenho uma certa alteração da saúde mental dessa pessoa, que pode ser relativa à questão da psiquiatria, né? Problemas psiquiátricos que a gente vai encontrar conforme o quadro dessa pessoa. Esses problemas que eu falei no vídeo anterior, eles são relativos a problemas em que os nervos que atuam nessas atividades, eles podem ter tido algum comprometimento, eles podem ter tido alguma alteração no tecido que atua nesse desenvolvimento dessa atividade, fazendo com que essa pessoa possa ter esses problemas. Então, uma pessoa que, por exemplo, lesionou o encéfalo, teve uma alteração na vasculatura devido a um período de hipóxia, né, sem a oxigenação dessa área, ela pode ter tido a morte desses neurônios, fazendo com que ela desenvolva esse tipo de alteração, que complica o seu desenvolvimento de atividades básicas, como fala, escrita e atividades motoras simples. Mas desses agora, que eu vou falar nesse vídeo, eles são relativos a transtornos psiquiátricos. Então, já é uma doença mental em que a pessoa tem, que é relativo à linguagem. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, se a gente fosse se ater a todos, são muitos. Então, quando a gente entrar na disciplina de saúde, enfermagem psiquiátrica, a gente vai conseguir ver bem a fundo. Então, relativo à fala, a gente tem algumas situações que é interessante citar para a gente compreender fatores que não são normais numa comunicação devido a algum problema mental que essa pessoa apresenta. Então, o primeiro aqui que eu tenho é a logorreia, que ela é a produção aumentada e acelerada da linguagem verbal em fluxo incessante de palavras e frases com certa perda lógica do discurso. Então, é aquela questão, não é o fato da pessoa, por exemplo, falar rapidamente, até porque eu falo rápido, como vocês já bem sabem nas minhas aulas, né? Mas quando eu tenho uma pessoa que ela é classificada, ela é identificada com logorreia, que é esse transtorno psiquiátrico, essa pessoa ela fala incessantemente, ela fala até aquele discurso que não tem uma comunicação com a outra pessoa, por ela não conseguir, né, ter essa conexão com quem ela está conversando. E durante esse período desse percurso, durante esse discurso, essa pessoa ela não tem uma sequência lógica de assuntos, ela pula de um para outro, ela tem uma quebra bem grande, bem diferenciada, né, na questão que ela fala uma coisa, depois puxa para outra, que não é normal. Então a gente sabe quando a pessoa tem um discurso que é considerado normal, e uma pessoa quando ela tá falando algo que não tem lógica, ou então não é considerado comum devido à forma como ela executa. Então, logorreia, aumento da produção de palavras e da velocidade em que a pessoa está falando, né, falando muito rapidamente, e com um discurso totalmente desconexo devido a essa alteração e essa necessidade incessante dessa pessoa, desse discurso, ela acaba não tendo essa sequência lógica das palavras. Também a gente tem outra situação que é a bradifasia, o paciente ele fala muito vagarosamente, as palavras seguem-se umas outras de forma lenta e difícil, associada a quadros depressivos graves, né? Então uma pessoa com uma depressão muito intensa, ela pode ter como uma dos pontos para a gente avaliar essa fala bem espaçada, bem lenta. Também estados demenciais, quando a pessoa apresenta uma certa demência, isso também pode ser característico. E esquizofrenia crônica ou com sintomas negativos. Então, quadros como esse, de depressão intensa, demência, esquizofrenia, a gente pode encontrar nesse paciente essa característica dele apresentar essa bradifasia, que é essa lentidão muito grande na fala. Tanto que torna uma compreensão um pouco difícil devido a ela ter esse espaçamento mais do que normal, bem alterado dessa questão do conteúdo da fala, de uma palavra para outra. Também a gente tem o mutismo, que é a ausência da resposta verbal oral por parte do doente, podendo ser associado por conflitos interpessoais, ansiedade social ou intensa timidez. Então, em algumas situações, isso pode gerar essa perda de discurso. A pessoa não comunica, a pessoa não fala
podendo ter fatores que possam estar associados a essa dificuldade de externalizar, de falar, né? Seja ela com a questão dessa ansiedade social, uma pessoa que ela tem esse medo intenso, essa dificuldade de socializar, de estar em ambientes com pessoas, pode se caracterizar com esse tipo de sintoma caso ela se encontre num ambiente que é totalmente desfavorável do que ela se encontra. Então, quando eu falo desse mutismo, não é a pessoa falar pouco, é a pessoa não falar. Ela não tem resposta, seja quem questiona, seja quem conversa, a pessoa não tem nenhuma resposta verbal devido a fatores que ela pode ter que ocasionem essa reação dela devido a esse tipo de experiência que ela está vivenciando ou vivenciou no passado que influencia nisso. Estereotipia verbal também é outra situação, que ela é uma repetição automática de palavras ou textos de frases de modo mecânico e sem sentido. Então a pessoa ela acaba meio que repetindo aquele modo de repetição de palavras que não tem nexo, não tem lógica e torna o discurso ou então a conversa um pouco quebrada devido a ela ter essa repetição automática, não é algo que ela fala conscientemente, é algo automático que faz com que ela repita essas palavras e acabe gerando essa desconexão do discurso com outra pessoa. Ecolalia, aqui a gente tem situações semelhantes, né? Ecolalia, palilalia e logoclonia. Então são situações que a gente tem uma certa repetição, mas elas vão diferenciar uma da outra conforme o tipo de situação que a gente vai estar, conforme o tipo de repetição que a gente encontra. Então, começando pela ecolalia, ela é a repetição da última palavra ou das duas últimas palavras que o entrevistador falou ou dirigiu ao paciente, e é um fenômeno quase que automático, involuntário, realizado sem planejamento ou controle. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela falou com uma certa... Eu estava conversando com o seu profissional, aí ela pode, por exemplo, falar, eu estou bem, bem. Tipo, ela tem uma repetição, ela enfatiza, repete essa palavra. Não é algo que ela controla, é algo já que está fora do seu controle, é mecânico, é automático, ela não tem esse controle consciente. Então, ela acaba fazendo essa repetição de palavras, das últimas palavras e da última palavra, de uma maneira automática. Aqui, a palilalia, ela já tem uma certa alteração aqui, uma diferença da ecolalia, que ela é repetição automática e estereotipada pelo paciente da última palavra ou das últimas palavras que ele próprio emitiu em seu discurso. Então, elas são meio que parecidas. A ecolalia, ele pode repetir o que o entrevistador está falou, né, as últimas palavras que ele falou, e a palilalia vai ser a repetição das palavras que ele pronunciou, as últimas palavras, a última palavra, e ele repete uma vez, duas vezes, conforme o tipo de situação que essa pessoa se encontra. Também é uma atividade que ela é automática, que ela não tem uma certa consciência desse fato, mas ela repete devido a essa alteração mental, psiquiátrica que ela se encontra. E a logoclonia, que ela é semelhante também à palilalia, sendo que é a repetição das últimas sílabas pronunciadas pelo paciente. Então essa aqui ela vai diferenciar um pouco mais, que ela tem uma repetição, mas é das últimas letras, das últimas sílabas que a pessoa pronunciou. Então se eu, por exemplo, estou pronunciando uma palavra, ela pode falar assim, por exemplo, eu estou bem, em, meio que dessa forma. Então, é algo que quem olha por fora acha engraçado, pensa que a pessoa faz propositalmente, mas não. Ela tem essa alteração mental, psiquiátrica, que faz com que seja um fato inconsciente e ela acabe tendo, por exemplo, essa resposta verbal dessa forma. Então, quando eu falo da linguagem, eu tenho esse aqui é uma pequena amostra de tantos fatores que a gente pode encontrar, tanto de alterações neurológicas como de alterações psiquiátricas encontradas na avaliação do nosso paciente. Agora aqui a gente vai ver a avaliação do nível de consciência. A definição de consciência está relacionada com a capacidade de conhecimento de si mesmo e do ambiente. A pessoa é capaz de reagir diante de uma situação de perigo e também de interagir para atender suas necessidades biológicas e psicossociais. Então, quando eu estou consciente aqui, eu tenho noção da minha realidade, tudo o que se passa. Se eu estou consciente em um ambiente que ele pode ser perigoso, eu vou ter cuidado, por exemplo, se for uma situação que ela tem um ambiente bem crítico, para evitar ter, no caso, um chão que está com rachaduras, se a gente tiver uma certa altura.
evitar pisar em lugares que eles podem me dar perigo, fazendo com que eu possa cair. Então, consciência é tudo aquilo que eu tenho noção para poder reagir, conversar, me proteger, e eu faço de maneira consciente devido a estar ciente das coisas que eu estou fazendo. O fenômeno da consciência ele possui dois componentes, o despertar, que é o ato de abrir os olhos e despertar, né? E o conteúdo da consciência. Então, quando eu falo consciência em si, eu tenho essas duas visões. O fato do despertar, que é quando eu estou dormindo, eu acordo, abro meus olhos, e aí eu começo a me despertar daquele período vigil que eu passei, né? De sono, de descanso durante a noite, durante a tarde. E eu tenho o conteúdo da consciência, que ela é a capacidade cognitiva e afetiva, no caso que vai envolver a linguagem, a memória, a crítica, o humor, que é avaliada pela resposta de perceptividade. Então, é a análise das respostas que envolve mecanismo de aprendizagem. Então, eu tenho consciência das coisas que eu falo, das coisas que eu penso, das coisas que eu realizo, tudo aquilo que eu vou realizar de atividade, eu faço de maneira que eu estou consciente, de maneira que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência daquilo, eu vou estar consciente desse fator. Então, tenho esses dois pontos que é interessante estar consciente. Eu posso estar consciente devido a tudo que está passando ao meu redor e tudo que eu estou fazendo. E o despertar relativo ao acordar mesmo, quando a gente tem após o período de descanso. Consciente é a pessoa que está alerta, responde adequadamente ao estímulo verbal e está orientada no tempo e no espaço. Então, eu estou aqui com vocês, eu estou consciente porque eu estou gravando esse vídeo, explicando esse conteúdo, mas quando eu estou ciente daquilo que está ao meu redor, eu estou alerta para poder reagir diante de qualquer situação que eu possa me trazer perigo, uma situação que eu tenha que agir rápido, por estar consciente, eu vou conseguir realizar esse tipo de coisa. E eu vou ter uma resposta verbal adequada, seja numa conversa, seja no questionamento, eu vou conseguir responder de uma maneira bem clara e adequada para que eu possa estar tendo essa comunicação com essa outra pessoa. Além do fato, né, de eu estar consciente quanto ao tempo, né, hoje, o dia da semana, o dia do mês, o ano, o período que eu estou passando, o período da minha vida, e do espaço em que eu estou vivendo. Se eu estou em casa, se eu estou em algum ambiente, se eu tenho noção de onde eu me encontro, tudo isso vai serem fatores para eu poder ter noção de consciência quanto a tudo que está ao meu redor. Para avaliar o grau de consciência, utilizam-se escalas como a escala de coma de Glasgow, que creio que vocês já ouviram falar. Ela é amplamente utilizada para pessoas sem uso de sedação e atendimentos de urgência e emergência. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou num ambiente hospitalar e eu faço minha avaliação de rotina dos meus pacientes. Para eu ter uma noção de como eles se encontram, principalmente pacientes que não estão utilizando nenhum tipo de sedativo, eu vou usar essa escala de coma de Glasgow, que vai me dar uma noção da questão de como eles se encontram na sua consciência. E ela vai me dar 3 fatores também para que eu possa avaliar. Não só nessa questão de avaliação do paciente, também ela é muito utilizada em casos de urgência e emergência. Se eu sou numa equipe de saúde que vai atender uma pessoa que passou por um incidente, eu vou ter noção se essa pessoa está orientada, se a pessoa está sonolenta, se essa pessoa está entrando num estado de coma, se ela entrou numa consciência profunda, também utilizando essa escala que ela vai me dar uma noção. Ela é dividida em 3 pontos que eu vou avaliar: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Por esses pontos eu vou conseguir saber como essa pessoa se encontra. Então, cada uma dessas três variáveis, né, elas vão ter uma subclassificação e uma pontuação conforme aquilo que eu vou avaliar nesse paciente. Então, quando eu trato, por exemplo, de abertura ocular, eu tenho uma pontuação que ela vai de 4 a 1. Então, se uma pessoa, eu estou falando com ela e ela abre espontaneamente os olhos, ela vai ter o ponto máximo. Se ela não tem nenhuma resposta, ela vai ter a pontuação mínima. Resposta verbal, se ela responde adequadamente, ela vai ter 5 pontos, né, que é o ponto total nessa categoria. Se ela não me responde nem a nada, ela vai ter uma pontuação mínima. Então, a gente vai entender melhor isso no próximo vídeo, para a gente saber utilizar desse parâmetro para fazer a avaliação do nosso paciente.